Oiê! Tá começando mais um Bem Viver, o nosso programa semanal para falar sobre agroecologia, saúde, alimentação e cultura popular, com quem luta por um mundo mais justo e saudável. Eu sou a Aline Macedo e te convido para essa boa prosa de hoje. Simbora! Às vésperas da COP30, o Bem Viver traz um conteúdo especial para aquecer a cobertura do maior evento mundial sobre o clima. Com as quebradeiras de Coco Babaçu, assentamentos do MST na Amazônia e o Alto do Círio de Nazaré. Tem também teatro de resistência no Rio Grande do Sul. E claro, receita. Isso e muito mais agora no Bem Viver. No coração das florestas, uma resistência feminina se faz ouvir. São as mãos que quebram coco, mas também erguem vozes contra o desmatamento e a crise climática. De palma em palma, elas traçam caminhos que ligam território, cultura e futuro. E agora se preparam para levar esse saber à COP30. A gente vai acompanhar um pouco mais na reportagem de Mariana Castro. Atuando na defesa dos territórios e das florestas, mais de 300 mil mulheres dos estados Maranhão, Piauí, Pará e Tocantins, que compõem o movimento interestadual das quebradeiras de coco Babaçu, o MICCB, debatem o papel feminino frente às mudanças climáticas, reforçando que as soluções para a crise começam nas comunidades. Elas se preparam ainda para o envio de uma comissão para a COP30 e Cúpula dos Povos, em Belém. É o que conta a quebradeira de coco e coordenadora de base do Pará, Cledeneuza Maria. Nós defendemos o meio ambiente e o clima e necessitamos deles. Nós precisamos defender e precisa dizer a necessidade que tem para nós. Nossas palmeiras de babaçu, nós precisamos que elas continuem produzindo. E a situação climática afeta nosso trabalho, nossa convivência, tudo que nós temos. Da palmeira do babaçu, tudo é aproveitado pelas quebradeiras, em forma de artesanato, farinha, óleo, azeite e cosméticos. Mas ao longo das formações pré-COP, elas denunciam os impactos do desmatamento, como aponta Maria José, quebradeira de coco e coordenadora de base no Maranhão. Queremos reivindicar que diminua o desmatamento da floresta de babaçu, porque nós quebradeiras de coco precisamos do babaçu em pé para poder continuar vivendo de forma digna. A pré-COP das quebradeiras foi lançada no mês de julho, em Brasília, com a entrega de uma carta com demandas de 28 segmentos que compõem os povos e comunidades tradicionais, representados pelo MICCB e pela Rede de Povos e Comunidades Tradicionais. A partir de então, elas seguem em articulação nos territórios, com rodas de diálogo, oficinas, intervenções culturais e audiências públicas em defesa dos babaçuais e do meio ambiente, como aponta Maria de Souza, quebradeira de coco no município de Itupiranga e coordenadora de base do MICCB no Pará. Vai ter não só o Brasil, mas o povo fora do Brasil vai estar no Brasil, ter o conhecimento que existe quebradeira de coco no Pará, não é só no Pará, Tocantins, Maranhão e Piauí. Então nós estamos lá nessa COP30 para nós ser reconhecida. E o clima para nós é muito importante para a nossa produção, né, para o nosso babaçu produzir, né, que ele está muito ficando escasso. A organização das mulheres em torno do babaçu é símbolo de resistência e liberdade em territórios marcados pela grilagem e violência no campo. Dessa maneira, a pré-COP segue como um processo formativo e combativo de denúncia e apresentação de soluções populares. De cada território, as quebradeiras apontam os impactos de grandes empreendimentos, como o projeto de derrocamento do Pedral do Lourenço, no município de Itupiranga, no Pará, que deve servir ao escoamento da produção do agronegócio e mineral, mas vai impactar profundamente a vida de povos e comunidades tradicionais, como denuncia Maria de Souza. E o babaçu nosso, ele está sendo acabado, está sendo estiorado, o envenenamento, que está sendo muito grande demais. As derrubadas das palmeiras,
a matança das pindovas também. Então isso aí é um grande impacto para nós todas quebradeiras de coco, né? Não é só na regional Pará, Tocantins, Maranhão e Piauí que o MIG-CB atua. E também eu quero falar sobre o impacto, a hidrovia Tocantins e Araguaia também. Isso aí vai ser um impacto para as quebradeiras de coco. Não só para as quebradeiras de coco, mas para toda a comunidade que mora em torno do Lourenção, do Pedral do Lourenção. Então isso vai impactar os pescadores, se sobrevive da pesca. Toda pessoa que mora aí em torno do Lourenção, eles precisam sobreviver porque eles sobrevivem da pesca, eles pegam o peixe para se alimentar, eles pegam o peixe para vender. E essa hidrovia acontecendo, nada disso vai ter mais. E as quebradeiras de coco é a mesma coisa. Nós não vamos poder atravessar o rio para coletar o coco do outro lado, que é o que nós faz para nós quebrar nossos cocos. Então isso acontecendo, vai estar passando os navios cheios de soja, de milho, gado, né? Até o minério vai passar. Como é que nós vamos conseguir atravessar o nosso rio para nós ir coletar nosso coco do outro lado? E se os caminhos para enfrentar a crise climática já estivessem sendo trilhados lá na Amazônia? Na COP30, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, abre as porteiras dos assentamentos para mostrar que a agroecologia é a escolha certa para preservar a natureza. Vamos acompanhar um pouco mais na reportagem de Mariana Castro. Em novembro, durante a COP30 e a Cúpula dos Povos em Belém do Pará, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, convida a sociedade para conhecer de perto os assentamentos da região, por meio da iniciativa Caminhos Agroecológicos da Reforma Agrária Popular. A proposta é apresentar as práticas agroecológicas desenvolvidas pelas famílias camponesas, como explica Giselda Coelho, do setor de produção do MST no Pará. Nesses 3 assentamentos, podemos estar conhecendo diferentes práticas agroecológicas que as famílias têm desenvolvido, conhecer a diversidade que ao longo de mais de 20 anos tem se construído nesse território, que anteriormente eram áreas de monocultura, de dendê e coco. Um dos assentamentos que integram a rota é o Mártires de Abril, na ilha de Mosqueiro. Lá, há mais de 25 anos, a agricultora Teófila Nunes fortalece as práticas de fitoterapia, a ampliação de cooperativas e a visão do campo como um espaço de vida e não de exploração. É uma oportunidade de mostrar para a sociedade e para a cidade que a reforma agrária popular, a agroecologia é o caminho. A intenção de fazer os caminhos da agroecologia durante a cúpula é para visibilizar as práticas agroecológicas dentro do nosso assentamento. No meu caso, como assentada, mulher, nós trabalhamos com fitoterápicos, não só fitoterapia para curar, mas fitoterápico uma prática de saúde preventiva, de promoção humana e prática agroecológica. Nos preocupamos com o reflorestamento, em defesa da natureza. Então é isso que nós queremos mostrar para o povo, para a sociedade, durante a cúpula, agora durante os caminhos, durante as visitas, que nós temos a solução sim. E a agroecologia é o caminho. Para o MST, lançar o projeto durante a maior conferência climática do mundo é uma forma de destacar a agroecologia na Amazônia como um caminho concreto para enfrentar os grandes projetos do capital e a crise climática e ambiental, como ressalta Giselda. É um dia de vivência, de convivência com as famílias que têm se colocado, através da organização do MST, nesse processo de construção da produção de alimentos saudáveis, mas também de enfrentamento, de resistência a essas mudanças climáticas. E para dizer, em tempos de COP, de COP30, o Cúpula dos Povos, o debate que a gente tem construído a partir do território, nesse processo da construção da resistência, é importante dizer que isso é possível fazer
a partir da relação ser humano-natureza, nesse processo de reconstrução do espaço, mas também tendo a dimensão não só ambiental, mas também social e da organização desses sujeitos que, a partir das suas práticas, podem fazer o enfrentamento às mudanças climáticas. Para agendar uma vivência nos caminhos agroecológicos, os interessados podem entrar em contato pelo Instagram, @movimentosemterra.pa. Da terra para o prato, bora de comida de verdade? A receita de hoje é um prato venezuelano que a nossa querida chefe Rema Soto abrasileirou, as empanadas. É com você, Rema! Oi, meus amores, tudo bem? Adivinhem que a gente vai comer hoje empanadas. Você conhece? Empanadas venezuelanas. Ficou curioso? Vem comigo! Para essa receita, a gente vai precisar de 200 gramas de farinha de milho, 400 ml de água, 200 gramas de queijo, sal e óleo para fritura. Então, meus amores, hoje eu quero ensinar vocês uma refeição, um petisco, uma janta, um café da manhã muito tradicional da Venezuela, como são as empanadas. E essas empanadas têm uma memória afetiva para a gente. Então, eu vou ensinar de duas formas. Com a farinha que a gente tem na Venezuela, farinha de milho branca pré-cozida. A gente coloca umas 200 gramas, uma pitada de sal e hidrata com água, mistura. Ela vai ficar durinha, mas depois a gente ajeita esse ponto. A gente da Venezuela aqui no Brasil, quando não tem essa farinha, a gente usa essa farinha de milho flocada. A gente encontrou no armazém do campo. É essa tradicional, sabe? E faz a mesma coisa, porque a gente adaptou nosso gosto pelas nossas empanadas com os produtos brasileiros. Uma pitada de sal, mesma coisa. Hidrata, cobrindo até aqui. Mexe. Daqui a pouco, 15 minutos, a gente reidrata. Enquanto isso, eu já ralei o queijo, mas vamos ver como que tá nossa farinha? Ainda falta água aqui. Então, a gente vai colocando de aos poucos. Tá vendo? Ela vai perdendo água. Olha aqui o ponto. Quando eu posso fazer alguma forma e ela fica. Vamos ver essa farinha brasileira? Tá faltando um pouquinho de água também. Geralmente essa farinha não precisa de tanta água. E aqui tá prontinha também. O mais importante para a gente fazer nossas empanadas é isso aqui. Um plástico que vai servir para a gente dar forma, né? A gente já coloca para esquentar nosso óleo. Aqui eu pego minha bolinha de massa. Ela não pode ficar muito fininha, porque ela vai abrir no momento de fritar, nem muito grossa, sabe? E aí vem o recheio. Eu estou fazendo hoje de queijo. E a gente achou esse queijo aqui, mozzarella, no armazém do campo. Eu vou fazer umas com esse queijo e outras com queijo branco. Eu coloco bem no meio, aqui, porque eu vou dobrar. Ó, pego o plástico, junto as pontinhas. E esse aqui é o segundo instrumento mais importante, porque com ele, ó, eu vou dar forma para a minha empanada. Já tenho a primeira. E assim a gente faz até ter a quantidade que a gente deseja. Que delícia! A gente vai arrumar aqui. Essas aqui são nossas empanadas. E eu espero que vocês gostem, como eu gosto da tapioca, como gosto da coxinha, como gosto de tantas coisas que tem aqui no Brasil. Do armazém do campo, eu achei um suco integral de uva. Uma delícia. Dá para a família inteira. Ó, que delícia. Manifestação de fé e devoção a Nossa Senhora de Nazaré.
O Círio reuniu cerca de 2,5 milhões de pessoas em Belém do Pará no início de outubro. Mas além da famosa procissão, considerada uma das maiores do mundo, os paraenses dedicaram inúmeras outras homenagens à Nazinha, como é conhecida carinhosamente. Entre elas, o Alto do Círio, uma encenação que é patrimônio cultural e material do Brasil. E esse ano trouxe também a COP30. Vamos acompanhar na nossa reportagem. Como canta Fafá de Belém, nenhuma explicação sabia explicar o Círio de Nazaré, que para além da procissão realizada no segundo domingo de outubro, movimenta o estado do Pará com manifestações religiosas e culturais das mais diversas formas. O Alto do Círio é uma das mais tradicionais e curiosas. Realizado há 32 anos, é uma procissão em forma de cortejo, entrelaçando o sagrado e o profano por meio da arte, através de iniciativa do curso de teatro da Universidade Federal do Estado, como explica a professora e diretora do Alto, Inês Ribeiro. O Alto do Círio é fé, é devoção, é dedicação à Nossa Senhora de Nazaré. É mostrar a cultura, a arte da Amazônia, o povo, as populações da Amazônia. O espetáculo é construído coletivamente, por meio de oficinas de cenografia, figurino, teatro e orquestras de rua, com ensaios abertos à população. Desde seu surgimento, cumpre um papel social de chamar a atenção também para o patrimônio público da cidade, como explica Márcia Pontes, que compõe a diretoria do espetáculo. E ele é todo em forma de cortejo, onde a gente tem as paradas, chamadas estações, que na época elas faziam referências, a cada linguagem da arte, a do teatro, a dança, da música, da cultura popular. Da época também o Centro Histórico de Belém ele estava um pouco degradado, então também uma forma de chamar o público, chamar as autoridades, o poder público a olhar para o patrimônio da cidade. Às vésperas da COP30, que será realizada em Belém, o Alto do Círio trouxe como tema Nossa Senhora de Nazaré, iluminai as lutas dos povos da Amazônia, chamando a atenção para a crise climática e ambiental, como complementa Márcia Pontes. O cortejo se desenvolve com essa grande homenagem. Hoje participam vários artistas do estado, que vem para também compor com a gente esse grande espetáculo que ganha as ruas de Belém na sexta-feira que antecede o Círio de Nazaré. É uma grande homenagem que nós, artistas devotos, fazemos para Nossa Senhora de Nazaré através da nossa arte. Ele traz também essa responsabilidade de, através do tema, chamar a atenção da população, para pensar também, o que o planeta, o que hoje a gente, o que está acontecendo com todas as mudanças climáticas, Com figurinos brilhantes que lembram o carnaval, a fé, independente da religião, ganha cores e sons que fazem vibrar o centro histórico de Belém, valorizando a música popular do estado, que vai desde o brega até o carimbó. Fiéis à procissão artística, as pessoas integram o elenco seja pela devoção à santa ou à arte, como é o caso do dançarino e conhecido palhaço de rua, o senhor Mário Saldanha, hoje estudante de teatro da UFPA. O Alto do Círio representa a metade da vida. A vida da gente desperta pela arte, a arte do bem viver. As pessoas devem viver com arte, porque sem arte não há vida. Na outra ponta do país, um outro teatro que não se assiste de longe, se vive, onde o público não apenas olha, mas é olhado, onde a rua vira palco e o corpo vira denúncia. Se liga só na reportagem de Marcelo Ferreira. Você está no Pelourinho, em Salvador, ou na Praça da Sé, em São Paulo, e se depara com um teatro de rua contando a história de Carlos Marighella.
ou no centro de Porto Alegre, sobre os brasileiros que desapareceram ao lutar contra a ditadura militar, ou ainda sobre a destruição de Canudos e a luta pela terra no Brasil. Viva o Bom Jesus Conselheiro! Quem sabe vai assistir a uma peça e se vê dentro do cenário, interagindo com os personagens. Um teatro intenso, com cenografia marcante e personagens que te olham nos olhos. É a tribo de atuadores Oi Nós Aqui Travês, grupo de Porto Alegre que há 47 anos une arte e ativismo político para a transformação social. Criada em plena ditadura militar, cruzou décadas e se tornou referência estadual e nacional no teatro de rua, no teatro de vivência e na formação de novos atores. Um dos fundadores, o atuador Paulo Flores, explica que desde a origem o grupo busca romper com o teatro tradicional. Todo o aspecto artístico é construído coletivamente pelos atuadores, que a gente se autodenomina, né? Que é uma palavra que para nós tem o sentido da fusão do artista com o ativista político. O Oi Nós desenvolveu algumas linguagens que são bem representativas para a cena do teatro brasileiro, que um deles que está na origem do grupo, que é o teatro de vivência, onde o espectador não apenas assiste o desenrolar, o desenvolvimento de cenas, de imagens, mas participa, está envolvido dentro da cenografia e então é como fosse um grande ritual onde todos compartilham aquela experiência. A outra é o teatro de rua, que o Oi Nós foi um dos pioneiros no nosso país com o teatro de rua contemporâneo. Ao recordar das décadas de trabalho do grupo, a atuadora Tânia Farias destaca a repressão sofrida no início da companhia, o que acabou forjando a linguagem teatral que hoje é reconhecida no país. Já recebeu prêmios como o Shell de Teatro 2025, o Milo Vilela Itaú Cultural de 2022, diversos prêmios açorianos e a Ordem do Mérito Cultural 2015, concedida pela Presidência da República. O Oi Nós foi uma série de vezes para a rua, tentando levar o exercício cênico, essas formulações, né, teatrais para o espaço público, e teve uma série de repressões, né, porque ainda era ditadura, os primeiros momentos que o Oi Nós foi, e a persistência do Oi Nós em voltar para a rua, mesmo que na vez anterior os atores foram presos, os bonecos foram destruídos. Esse retorno às ruas, ele forja o teatro de rua do Oi Nós aqui no Rio Grande do Sul. Posso falar e não bastou para o Oi Nós fazer teatro. A ferramenta social começou a ser expandida, inicialmente com oficinas abertas. Depois, com a Escola de Teatro Popular da Terreira da Tribo em Porto Alegre, que já formou gratuitamente centenas de atuadores e atores e muitos outros grupos teatrais. Tânia começou no teatro, ainda na época das oficinas, e nunca mais deixou o grupo. Tu entra através de uma oficina, tu te envolve com um grupo, tu permanece aqui, vira atuadora do grupo e daqui a pouco tu também está dando uma oficina gratuita. E tu segue alimentando essa ideia de uma aprendizagem solidária, né? E em 2000, eu já era uma atuadora do Oi Nós, junto com o Paulo, com a Clarice Falcão, nós criamos a Escola de Teatro Popular da Terreira da Tribo. Paulo Flores reforça a vocação pedagógica do grupo. A gente ofereceu as mais diversas oficinas até chegar no ano 2000 e constituir a Escola de Teatro Popular, que continua com essa dinâmica de oficinas, tanto aqui na nossa sede, a Terreira da Tribo, como também em bairros populares. A história do grupo foi atravessada por momentos desafiadores. Primeiro, a pandemia, interrompendo os trabalhos presenciais por 2 anos. Depois, a enchente de 2024, que inundou a sua sede. Como contam Paulo e Tânia. A Terreira ficou 1 mês embaixo dessa lama toda, e onde a gente perdeu um enorme número de materiais,
né? Materiais da cena, desde equipamentos de iluminação, né? Elétricos, como material cênicos mesmo, né? Nós tivemos uma grande perda do nosso acervo. A enchente foi quando a gente achou que ia realmente deixar de existir. Quando a gente entrou na terreira, 1º de junho do ano passado, 2024, e viu a terreira como estava, aquilo tudo, né? Era muita coisa que tinha virado pasta. Quando a gente, né, entendeu, olha, a água está baixando, provavelmente daqui a X dias a gente vai poder entrar, a gente marcou um grande ato político. A gente disse, olha, quem quiser vir com a gente não quer abrir essa porta sozinho. E a comunidade veio com a gente. Isso foi uma coisa muito potente, sabe? Com uma nova sede reaberta, 1 ano depois da enchente, o grupo retomou os trabalhos culturais e pedagógicos e também a eternização de sua memória. O Museu da Cena já conta com um repositório digital e neste ano vai ganhar espaço físico em salas cedidas pela Superintendência do Patrimônio da União no centro de Porto Alegre, como explica Tânia Farias. A gente vai levar para lá esse acervo de figurinos, máscaras, adereços, tudo que cabe nesse elevadorzinho, nessa escadaria e nas salas, a gente vai levar para lá. Rumo aos 50 anos, o Oi Nós está cheio de projetos e quer cada vez mais ser comunidade. O exercício de olhar o ser humano, que a gente não faz mais, porque a gente está totalmente virtualizado, faz com que o teatro se torne cada vez mais fundamental. Porque a gente faz esse exercício, né, de estar presencialmente diante do ser humano e fazer um exercício generoso. Considero, para mim, a arte um elemento transformador. E o teatro, por ser a arte talvez mais objetiva, né, que pode falar mais diretamente sobre as questões sociais, o teatro tem um compromisso muito importante nessa transformação. E o nosso recado para a COP30 fica: enquanto o mundo debate o clima, quem produz soluções de verdade são os povos da floresta e da terra. Que as decisões sejam à altura desse saber tradicional. E aqui a gente segue acompanhando tudo pelo bem viver. Agora sim, o programa de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. E se você nos ouve pela Rádio Brasil de Fato 98.9 na Grande São Paulo, lembra que a gente tem uma versão especial do programa em vídeo no YouTube. Então já aproveita para se conectar com a gente de uma forma diferente. E não esquece, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, nessa mesma sintonia, a gente tem uma versão especial do programa no rádio. E por fim, na sua plataforma de áudio favorita, a gente tem um podcast de conversas diárias. É só colocar Conversa Bem Viver. Até mais!